Glória Web TV, evangelizando pela internet. Olá a todos, estamos de volta aqui no nosso programa Nossa Vida em Cristo, na Glória Web TV, todas as quintas-feiras, em que falamos de temas de moral e de ética cristã. Estávamos vendo nas últimas aulas uma figura, um elemento da teologia moral que nós chamamos de teoria da ação, ou seja, o modo, os componentes de uma ação livre e o modo de julgar que é o modo de julgar todas as ações livres, todas as ações em que influenciaram a liberdade, todos os atos humanos. Então víamos nas últimas aulas que nós temos três componentes da ação moral, que é o objeto moral, o fim e as circunstâncias, que explicávamos um pouquinho cada um deles. Hoje nós vamos ver a valoração moral de uma ação humana, ou seja, de um ato humano, como se valora, como se diz se é bom ou mal. Então, para saber se um ato é bom ou mal, para que um ato seja bom, é necessário que todos os elementos sejam bons, ou seja, o objeto moral tem que ser bom, o fim tem que ser bom e as circunstâncias não podem ser tais que convertam meu objeto em algo ruim. Com um exemplo sempre é mais fácil de entender, ou seja, o exemplo, por exemplo, se fazemos um ato de caridade. Eu fiz uma doação, uma pessoa fez uma doação de 50 mil reais para uma instituição de caridade. Ou seja, aqui o objeto é bom em si, ou seja, um ato de caridade, um ato de doação. O fim pode ser bom ou mal. Se o fim foi, ela fez um ato de doação porque se preocupa com o próximo, quer o bem do próximo, e este é o fim, e as circunstâncias eram que necessitavam desse dinheiro, né? Pois a ação é boa, porque o objeto, a doação, ou seja, a doação de um dinheiro, de um grande valor de dinheiro é bom, o fim era bom, porque é amor ao próximo, e as circunstâncias não mudavam o objeto moral, então a ação é boa. Agora, se um dos elementos é mau, a ação é má. Ou seja, não existe uma ação boa se um dos elementos é mau. Por exemplo, mesmo o exemplo de antes, ou seja, uma doação de 50 mil reais para uma instituição de caridade. Mas o fim qual é? Ou seja, o fim porque eu quero aparecer, quero me vangloriar, quero, não sei, me candidatar a um cargo político. E faço isso com o objetivo de ser mais famoso, de que me considerem bom para poder ser votado num cargo político. Pois aqui o fim é mau. Então, se o fim é mau, a ação toda é má. Não existe ação boa se o fim é mau. Então, aqui é interessante entender isso. Ou seja, se um dos elementos é mau, a ação é má. E normalmente a gente costuma tentar justificar uma ação má com um fim bom. E tem aquele ditado, os fins não justificam os meios, pois isso é absolutamente real. Os fins, ainda por melhor que seja o fim pelo qual você fez uma determinada ação, se a tua ação é má, se o objeto moral é mau, a ação toda é má. Aquilo que está se fazendo é mau. O exemplo clássico é Robin Hood. Roubar sempre é mau. O objeto moral de roubo sempre é mau. Então, se rouba, ainda que seja o fim para dar para aqueles que necessitam, ou seja, a ação é má. Ou seja, é necessário entender que a ação não é boa. E depois as circunstâncias podem alterar. Lembram daquele pão que eu falei? Ou seja, o pobre que roubou o pão e tentou trabalhar, não conseguiu, pegou o pão de outro. Aqui muda o objeto moral. O objeto moral se torna bom. Ele não roubou, aquele pão era direito dele. Ele tinha direito a algo de comer, porque Deus fez a criação para todos. Então ele não roubou, ele pegou. As circunstâncias mudaram o objeto, então o objeto é bom, o fim é bom e a ação inteira é boa. É um pouco complexo, um pouco complicado, mas, ou seja, se a gente conseguir aplicar isso nas ações livres, podemos valorar
se uma ação é boa ou se uma ação é má, sempre desde dentro, ou seja, não é para julgar externamente, sempre na minha relação comigo mesmo e com Deus que eu saberei se a minha ação é boa ou se é má. Esse foi o nosso tema de hoje. Voltamos na próxima quinta-feira, neste nosso programa Nossa Vida em Cristo. Até lá!